Jornal da Manhã. Agora 7 horas 46 minutos, 7h46, estamos de volta por aqui, ao vivo, nação. Conhecemos ontem o pastor social André Luiz, né? É um cara que está em Três Lagoas já há um tempinho e vem fazendo um trabalho com os moradores de rua. Ele conta um pouquinho dessa trajetória, agora 7h51. Hoje a gente conversa com o André Luiz Santos, ele que se denominou pastor social e faz um trabalho social muito bonito aqui em Três Lagoas, que tem um número grande de moradores de rua, e ele faz esse trabalho diariamente para entender o que acontece com esses moradores de rua e encaminhá-los para que eles saiam dessa situação. Um trabalho que acontece no escuro, mas que as pessoas, obviamente, muitas vezes são pessoas invisíveis aos olhos de quem vive e mora e trabalha em Três Lagoas. E a importância dessas pessoas que estão na rua, muitas vezes, por vários fatores, né, André? Em gerenciamento emocional. Queria que você contasse pra gente. Primeiro, bom dia a todo mundo de Três Lagoas, a vocês. Eu sou ouvinte do programa de vocês, gosto muito de vocês. Então, a gente desenvolve um trabalho voluntário, um trabalho que a gente criou, pastor social, porque tem hora que a gente fica na rua com os meninos, tem hora que a gente paga o preço, tem hora que a gente, para entender a vida deles, nós tivemos que ter um processo todo de demanda para poder estar junto deles. Então, eles me respeitam por causa disso. Eles sabem que eu conheço a dificuldade deles, eles sabem, eles choram comigo, eu abraço eles. Eles são os leprosos da antiguidade, né? Jesus chegou ali num leproso, colocou a mão nele, todo mundo condenou Jesus por causa disso, e eles são esses invisíveis que você falou realmente. Bom, e aí eu queria que você contasse há quanto tempo você está em Três Lagoas e há quanto tempo você vem fazendo esse trabalho? Estou 1 ano e 5 meses no mesmo lugar que eu estou. Cheguei em Três Lagoas com um projeto de oração, né? É a parte que a gente envolve isso na espiritualidade. Como eu falei para você ali dentro, nós não fazemos acepção de pessoas, de crença, de religião, de nada, né? Nós temos o amor do Senhor Jesus para distribuir. Então faz 1 ano e pouco que moro no mesmo lugar, estou aqui já fazendo alguma coisa, já tenho aí andado, caminhado com esse pessoal de rua. Se tu chegar lá e falar, o pastor André, tu conhece, né? Tem muitas coisas que nós já fizemos, até agradecimento também, né, ao prefeito municipal por ter aberto também a época do frio para os meninos lá, que tinha gente lá com caso de hipotermia, porque tem gente que está idosa. Eu sei, tem 62 anos, eu sei como é. Às vezes a gente tem uma estrutura forte, mas o osso tem 62 anos. E a gente agradeceu o doutor Cassiano também por ter aberto aquele lugar lá para acolher os meninos. E é isso que a gente faz. Tenta encaminhar para Manaim, nós temos amizade na PNL, enfim, nós tentamos encaminhar também aqueles que querem. E muitos não querem, a gente está ali na rua com eles, apoiando, sentindo, colocando, direcionando também aquilo que eu falei, viver com R$600, alugar um lugar, buscar uma cesta básica, sair da rua. E então a gente gerencia isso e não temos salário aqui, material para isso. Bom, e aí, só para quem está ouvindo a gente entender um pouquinho, por que a maioria deles estão na rua? O pessoal da assistência social costuma dizer que eles gostam de Três Lagoas porque o pessoal é generoso. Quando eles pedem uma esmola, ganham uma moedinha, ganham uma nota baixa. Esse fator influencia, mas normalmente por que eles vivem nas ruas e não querem sair das ruas? Aí nós estamos fazendo de 2 tipos, né? 2 tipos, uma garimpagem, né? Nós estamos falando aqui do pedinte profissional, que não é o caso da maioria. O caso da maioria foi por ingerenciamento mesmo emocional, por uma droga que entrou, por um álcool que entrou na vida, por uma mulher que infelizmente, ou um homem que teve essa disfunção, né? Estou falando do equilíbrio sentimental da pessoa, né? Eu não acho que é uma facilidade, a rua não é fácil. A rua é difícil, você passa frio, você passa humilhação, você passa constrangimento, então a rua não é fácil. Agora o pedinte profissional é aquele cara que tem casa, tu sabia? O cara vai para a rua pedir, como em São Paulo, que a gente conhece um monte de gente que tem casa de aluguel, está na rua pedindo. Hoje já diminuiu isso muito, mas é assim. Então, mas a maioria de que nós conhecemos são gente boa. São gente de gerenciamento emocional, sentimental, que se perderam. Como pode acontecer com a gente, como aconteceu comigo, como eu falei para tu. E isso não é mentira, não. Eu fui gerente de uma rede que teve de faculdade no Pará, chamada FAM. Aí veio a pandemia, perdi noiva, morreu, estou falando, primeiro a ser mandado embora fui eu, e eu que gerenciava já todo mundo emocionalmente, passei a não gerenciar o meu emocional. E isso aconteceu comigo. Então, tem o profissional, mas é a minoria. Bom, esses casos que a gente, por exemplo, semana passada a Polícia Militar fez um pente fino nos moradores de rua em Três Lagoas e encontrou alguns que tinham passagens pela polícia, que foram dados seus devidos caminhamentos, né? Isso. Mas nem todos eles
essa situação? São diferentes casos. De forma nenhuma. Tem uma entrevista minha, eu aqui numa rede social tenho mais de 1 milhão e pouco de visualização. Um pouquinho pessoa, para você ver como a turma gosta do que às vezes a gente posta. Então teve um pessoal aqui que gravou comigo, chamado Daniel, você precisa ver a fluência. Sabe a nossa fluência aqui que nós estamos falando? Você como jornalista, eu aqui como coisa, o cara põe nós no chinelo, né? Estou falando então, e ele está na rua por ingerenciamento justamente emocional. Ele não é bandido, não é nada, simplesmente deixou a droga, deixou o álcool. Sabe aquele lá de não falar não? Sempre foi assim. Nós que somos mais antigos, era uma vergonha você falar que era drogado, que era maconheiro. Hoje é bonito. Hoje em qualquer área social usa droga, né? Como nós encontramos pessoas aqui também conhecidas aqui com alcoolismo, né? Pessoas de grande cargo, isso em qualquer cidade tem, né? Então o que demanda mais o que a gente faz é o amor, é o carinho, é você olhar para a pessoa e respeitar como cidadão, porque é um direito da Constituição, todo mundo é igual perante a lei, né? E todo mundo tem o dever de você poder auxiliar. Se você às vezes não pode auxiliar financeiramente, e às vezes é melhor que nem faça, eu também não tenho como fazer isso, nem faço isso, mas o abraço, o chorar junto, o falar para você, não, vamos lá, vamos levantar, que problema que você está passando, é se preocupar com a pessoa, sabe? Isso daí não tem preço. André, para a gente finalizar, hoje todos eles são assistidos pela assistência social do município, que dá os caminhos, até mesmo se tem moradia em outro estado, por exemplo, tem passagem para que eles possam ir. Isso acontece. Então, quem vive nas ruas hoje em Três Lagoas é porque querem estar aqui vivendo nas ruas, é isso? Às vezes eles não querem nem ir para um centro, eles querem continuar na rua, porque a rua produz uma liberdade. Sabe a adrenalina? Todo mundo precisa, por exemplo, de futilidade na vida. Aí você produz a tua liberdade, eu estou na rua, eu fico, sento, só que tem o preço da rua, né? Tem o preço da rua. Aqui não é tanto, mas São Paulo, por onde nós passamos, Goiânia, Rio de Janeiro, eu cheguei numa época em Goiânia que se matava um pessoal de rua. Um falava que era outro falava que era outro. Quando a gente foi ver, eram as próprias pessoas que estavam se matando entre si. É perigoso. Curitiba, então, nossa, meu Deus do céu, é muito perigoso. Então é por isso que a gente sempre está lutando para ver se a gente consegue um escape para essas pessoas. Seja social, seja econômico, seja judicial. Tem uns que precisam. Então, às vezes, a gente vai atrás da OAB, né? Como nós conhecemos o doutor Biscaiano aqui também, né? Estou falando também aí, fazendo um culto na Lagoa, ele passou por lá, e a gente vai começando a pedir favor, né? E vai botando a cara da gente para isso. 58 minutos, esse é o pastor social André Luiz Santos, conversando com a gente, falando a respeito desse trabalho com esses moradores de rua. A gente sabe, inclusive, ontem, conversando com ele, ficou claro, né? Tem muitos moradores de rua que têm esse gerenciamento de vida que acaba por conta de alguma coisa indo para as drogas, indo para o álcool e cai na rua e não consegue sair da rua. E tem pessoas que realmente estão na rua para se misturar em meio aos moradores de rua porque são, de repente, homicidas, são pessoas que têm um mandado de prisão expedido em alguma outra região do Brasil e que chegam em Três Lagoas e se mistura ali no meio da galera para, obviamente, tentar passar despercebido. E, inclusive, a Polícia Militar, semana passada, fez um pente fino nesses moradores de rua e capturou esses indivíduos que estavam ali misturados a esses moradores de rua, tentando dar aquela desbaratinada, né? Mas que foram capturados. Mas é um assunto muito complexo, grave e sério que a gente precisa debater e o poder público precisa debater, viu? Se faz tanta audiência pública para se tratar de tantos assuntos aqui em Três Lagoas, importantes, obviamente, mas esse é um assunto que de repente seria importante uma audiência pública para debater o que pode ser feito, o que é legal dentro aí da Constituição brasileira para diminuir esse número de moradores de rua, porque as drogas são... Inclusive tem uma audiência pública sobre drogas que vai estar acontecendo na Câmara Municipal, que também tem que ser inserido esse assunto moradores de rua, porque a sua grande maioria, para não dizer todos, são usuários de drogas. 8 horas, antes da gente finalizar, vamos falar aqui sobre os jogos, né? Das lotéricas Caminho da Sorte, onde, mais uma vez, a galera tá postando